Senhoras e senhores, mais um Metacast começando, chegando diretamente para aí da sua casa, sempre com os melhores nomes aqui da Web3, trazendo o que tem de melhor de conteúdo e de novidade, sempre levando para vocês, seja NFT, tokenização, criptoativos e entre outros. Aqui, sempre em São Paulo, nos estúdios aqui na Vida Paulista, nos estúdios Fortalk. Já gostaria sempre de agradecer aqui o pessoal do Fortalk por nos oferecer essa estrutura maravilhosa para poder entregar esse melhor programa para você aí de casa, que sempre nos agracia com essa audiência maravilhosa, que recorde atrás de recorde, graças a Deus. Aqui comigo do lado, sempre ele, Giorgio Toniolo. Tudo bem, Giorgio? Tudo ótimo. Vamos que vamos. Animado por esse bate-papo. Mais uma conversa que vai render bastante. Mas antes disso, não esqueça sempre, dá uma olhada no nosso link na descrição. Tem a Coin Livre que muito em breve tem lançamento exclusivo aqui no canal. A Coin Livre que, é assim, chega a ser difícil de falar e eu sou suspeito a falar, que é nosso patrocinador master, mas dá uma entrada, especialmente essa semana, dá uma entrada no link, vê o que tem, já se familiariza. Familiariza. Deu um trava-língua aqui, porque muito em breve tem lançamento com exclusividade aqui. Não é isso, Giorgio? E hoje, olha o nome que vem aqui, Helena Margarido, ela que é CEO da Codo, a Codo que já veio o pessoal da Codo aqui falar sobre a Codo, hoje ela é CEO da Codo, advogada da PUC, também formada em Illinois, tem MBA em Web Intelligence, especialista em blockchain há 11 anos, a gente está falando disso há um ano, ela é especialista há 11 anos. Tudo bem, Helena? Tudo bom, gente, obrigada pelo convite. E assim, expert desde a parte técnica até a parte legal, tá criando a super nanny do mundo cripto, impressionante, né? É só ideia boa e coisa legal para conversar. Helena, você está revolucionando uma empresa que já é muito boa, que é a Codo, que veio aqui, e você agora entrou nas operações e o que já era bom está ficando melhor ainda. Olha, eu gosto de pensar que sim, né? Mas na verdade, assim, meu relacionamento com a Codo vem desde da incepção da Codo, desde o momento que veio a ideia da Codo, porque eu conversei muito com os fundadores, né, sobre o que era ambiente de Web3, de blockchain aplicado ao real estate, o que dava para fazer, quais eram os entraves, os desafios e tudo mais. E desde o comecinho eu era advisor da Codo, advisor formal ali no papel e tudo mais. O que aconteceu, a mudança, a virada de chave, foi que eu estava na minha startup, que é uma startup de educação financeira, fazendo educação financeira em cripto, etc. E eu decidi sair da função executiva e nisso veio o convite para a Codo para eu me falar, você não vai ser executiva aí? Então vem ser executiva aqui. Então foi isso. E como é que está sendo essa trajetória com a Codo? Assim, primeiro de tudo, né? Como que começou? Qual foi o teu primeiro momento junto com a blockchain? Quando é que você mordeu o bichinho da blockchain no teu ouvido? Ixi, cara, eu já contei essa história 50 mil vezes, mas eu não canso de repetir. É assim, ó. Existe um momento na vida de qualquer pessoa, homem ou mulher, que você vai ligar a chave e você vai começar a ter insônia, tá? Geralmente, isso daí vai bater com a paternidade / maternidade. E no meu caso, isso aconteceu e foi batata. Eu tinha 29 anos, eu estava grávida e aí eu comecei a ter medos e pensar mil coisas e etc. E ter insônia, né? E tinha uma pessoa, um amigo, que era cliente do meu antigo escritório, que tinha acabado de voltar do Vale do Silício, chegou para mim, ele sabia que eu sou advogada de formação, e eu advogava na época, mas que eu sou aquela advogada pouco comum, sabe, que tinha livro de cálculo, livros de economia, estudei economia, cheguei a cursar economia, e eu sempre gostei muito de número, fui para a Olimpíada de Matemática, então assim, eu não sou muito o padrão de advogado que se espera, né? E aí ele chegou para mim e falou, Helena, com esse negócio não vale que você vai pirar. Eu falei, o quê? Ele, entra aí num site. Aí eu entrei. 2012 isso. mercadobitcoin.com.br. Cara, o site parecia um blog. Um blog, assim, daqueles, sabe, mal feitos ainda. Web 1, total. Falei, tá bom, entrei. E agora? Ele, e agora você compra Bitcoin. Falei, pera, você vai pôr dinheiro nesse blog? Você tem que mandar dinheiro para esse blog? Ele mas é legal e não sei o quê, você vai ver.
Aí eu falei, cara, você é super inteligente, mas eu acho que você tá ficando louco, né? E aí, numa dessas noites de insônia, lembrei da história. Eu falei, putz, Bitcoin. Deixa eu dar uma olhada aqui que é Bitcoin. Porque esse meu cliente / amigo era inteligente demais para me vir com um blog falando para eu botar dinheiro num negócio, né? Aí eu achei o white paper. Aí eu li o white paper. Aí eu quase caí para trás, assim. Falei, cara... criaram um sistema financeiro, sistema monetário novo, descentralizado, com teoria dos jogos aplicada para mineração, onde o negócio funciona sem nenhuma intervenção central. Eu falei, isso é lindo. E nem intervenção tecnológica. Não é só órgão regulador, instituição que não está por trás. Intervenção tecnológica. Você não precisa de um parque de servidores. Não. Na verdade, a intervenção tecnológica no protocolo ela vem via consenso, o que também é um grande diferencial, você não tem né? um player que é grande o suficiente para falar, olha, sei lá, bugou, acabou a energia, não vai ter Bitcoin. Não existe isso. Não, ou o Google não quer, não vou aprovar. Exatamente. Ninguém derruba, vamos dizer assim. Ninguém derruba. Eu olhei e falei, cara, isso daqui não é disruptivo o nome disso daqui. Isso daqui é mais do que disruptivo. Isso daqui é outro nível, né? E eu virei entusiasta na pessoa física deste dia, em 2012. Não vou lembrar que dia que foi, senão eu comemoraria essa data. E eu comecei a procurar outras pessoas que também fossem, né? Então, eu lembro o primeiro Bitcoin Pizza Day que a gente comemorou em maio de 2013, tinham 6 pessoas. A gente era em 6, 5 homens, só eu de mulher. Né? Todos agora donos de tantos iates, tem um dono de um país. Ou não também. E a gente se juntou numa pizzaria na Vila Mariana para comer. Hoje é o Bitcoin Pizza Day. A gente nunca imaginou. 6 pessoas? 6 pessoas. Aí, uma pizza dava. Praticamente. Meu Deus. 2012, né? 2013 foi esse evento. Vocês eram os ETs da pizzaria. É engraçado chamar de Pizza Day, porque justamente a primeira compra com Bitcoin feita foi por causa do entregador de pizza, que o cara pagou por isso Bitcoin, que se comemora o dia, Bitcoin. porque foi a primeira transação em Bitcoin onde o Bitcoin foi valorado. Exatamente. Então essa é a primeira cotação do Bitcoin que se tem notícia. Por isso que a gente comemora, entendeu? Não, fico vendo, imaginando eles. O cara olha, meu... Só que o ZT ali no negócio ali, 2013, falando que... Não, Vitor, mas assim, hoje o pessoal pergunta o que você faz, já dá preguiça de responder, mas aquela cara da pizza, isso aqui é um encontro do quê? Puta, mano, ó. Cara, come, vai, come, vai. Não, vem mais uma pizza. É rodízio. Tipo, não ia... Nossa, imagina. Explicar... Aliás, nem tinha white paper do Bitcoin, né? Ele era oculto. Teve um maluco que descobriu alguns anos atrás, dentro do... O white paper oficial do Bitcoin dentro da codificação do sistema operacional da Apple, sabia? Tava lá no meio do nada, renomeado. Eu achei muito legal isso. Como é que acharam isso? O cara foi muito nada a ver, né? Mas enfim. Então, você imagina como é que ia ser estranho, né, naquela época. Então, e aí em 2013 eu arranjei outros gatos pingados e a gente formou uma exchange. Eu já fui sócia de uma exchange no Brasil, em 2013, que chamava BitInvest. E depois do mercado Bitcoin, a gente era o número 2. Então já fomos número 2 do Brasil, olha só. Em 2013, né? Calma. Market cap de R$50 dia. Não, vou ser bem sincera. Vou ser bem sincera. Assim, a gente tinha uma base de usuários, eu tenho confidencialidade porque foi vendida depois, essa exchange foi vendida para Foxbit, inclusive, em 2016. Adoro eles. E aí eu tenho confidencialidade de algumas coisas, mas tem algumas outras coisas que eu posso dizer, né? Mas foi vendido depois de 1 ano, pelo menos, né? Foi em 2016. Ah, tá, não. 3 anos depois. Então, mas no primeiro mês você pode contar pra gente, teve o quê? 15 usuários? Não, número de usuários eu não posso citar. Mas o que eu posso citar para vocês é que tinha dias que não tinha volume de negociação e ficava eu e um outro sócio, colocando ordem de compra, o outro negociando a mercado, para a gente gerar volume no sistema. Sim. Isso aconteceu no começo, com certeza. E não foi só a gente, tá? A maioria. Isso todo mundo fazia quando ia lançar alguma coisa. Pô, aqui no nosso canal eu mesmo comento no ao vivo. A gente tá se ajudando. Você curte pra colocar foto no Instagram, é isso, velho. Tem que ajudar. Nesse mercado, cada pessoa é pessoa, cara. Uma pessoa conta.
E aí, assim, a gente foi ganhando alguma atração, a gente recebeu ofertas de investimento, decidiu não aceitar, porque a nossa tese na época não era que a exchange seria um grande polo ou uma grande ferramenta tecnológica para se investir. A nossa missão, né, na BitInvest com a ferramenta de exchange era trazer soluções utilizando criptomoedas. E aí a primeira solução óbvia que a gente via estava em remessa internacional. Né? Pular o SWIFT, pular todas essas coisas. Aí tinha um monte de barreira regulatória. Eu ainda atuava como advogada, então eu estava indo atrás de Banco Central para discutir o Banco Central. Em 2014 já discutia Bitcoin. Então, não é à toa que está saindo do CBDC agora, porque eles já têm grupo de estudo de cripto, faz muito tempo. Em 2014, eu estive no Banco Central discutindo cripto e remessas de câmbio usando o cripto. Né? Como que a gente poderia fazer isso de uma maneira legal, fechando o câmbio, formalizando o contrato e tudo mais. Long story short, tá, da Exchange, em 2015, salvo engano, tá, ou 14, final de 14, começo de 15, o CEO era o Flávio Pripas. Não sei, vocês devem conhecer, ele é um empreendedor serial, né? Conheço de nome só. Nunca ele foi Forbes 30 Under 30, uma das pessoas mais... foi uma da Fast Company, uma das pessoas mais inovadoras do mundo, eleito e tudo mais. E ele saiu para liderar a abertura do Cubo, do Itaú. E aí ele recebeu uma proposta que ele não pôde recusar, né? A gente tentou substituir o CEO por uma outra pessoa, acabou não dando muito certo. A gente teve a oferta de compra da Foxbit, a gente acabou vendendo o exchange, porque a gente não tinha quem liderasse o processo. Estava todo mundo ainda... mercado muito cedo, não dava ainda para encarar aquilo lá como um full-time job, né? Não dava para eu largar meu escritório de advocacia e ficar full-time liderando a operação do exchange em 2015. Né? Nem tinha como remunerar as pessoas dentro. Para você ver como a questão do timing é fundamental, né? Não adianta você estar tão cedo no mercado. Eu estou tão cedo no mercado, mas tem coisas que eu já fiz que, assim, se eu tivesse feito em 2017, o resultado teria sido outro, entendeu? Sim. Tu inventou o carro elétrico e ainda não tinha tomada de 30 amperes, tá ligado? Não tinha como carregar ele. É meio tipo complicado isso. Mas a experiência também que você tem hoje de mercado, que tá todo mundo começando a garimpar, você já... Pelo menos esse mercado já é velha de guerra nesse mercado. Em 2025 vai ter gente tentando entender o que é uma criptomoeda. Em 2012 você já tinha lido o white paper. 2012 eu tinha lido o white paper e já estava começando a palestrar. Acho que minha anos nesse mercado. A galera aqui, 2017, 2018 começou, 2016. Então, assim, é o pessoal que bem ou mal tá recente. Para nosso mercado a gente sabe que já tem pra burro. Mas é muito difícil encontrar o pessoal que estava lá no passado. Teve, sei lá, o Rafa, que fez o pré-mint lá de Ethereum, lá que foi 2014. Não, teve um coisa que foi assim. Aqui 16. Não, 2014 eu entrei no ICO do Ethereum. Eu comprei Ethereum acho que foi 41 centavos de dólar. No pré-mint foi o que ele fez também. Que beleza, hein? É o ICO, né? Foi a Initial Coin Offer, a primeira ICO conhecida do mercado, né? Foi a do Ethereum. E é interessante, assim, olhar para trás, ver que, a primeira palestra sobre cripto que eu me lembre foi na Infomoney, em 2013, estava eu e Fernando Urich, só. Para uma plateia de 150 pessoas, alguma coisa assim. Calma aí, peraí. 2013... Teve uma palestra na Infomoney. Sim. Aí era um gringo que veio ou não? Não, foi eu e o Urich palestrando. Vocês dois palestrando. E tinha público? Tinha umas 100, 150 pessoas, assim, uns gatos pingados, assim. Mas tinha tudo isso? Cara, tinha... Porque o nome do Urich também era enorme, né? Não, é enorme hoje. O Urich é meu amigo pessoal, porque eu conheci ele em 2013. Cara, 2013, para falar disso... Tinha, mas é a Infomoney. Não vamos esquecer que é a Infomoney. É um evento aberto da Infomoney onde você não tinha que pagar nada para ouvir falar sobre algo que você acha que vai te fazer ganhar dinheiro. Então, foi pequeno o público até. Foi no auditório do prédio onde eles ficavam, inclusive. Não foi nada mega eventos, nada disso. E depois da Exchange, qual foi a tua próxima... Qual foi o passo seguinte na blockchain?
O passo seguinte, depois de 2016, quando a gente vendeu, eu sempre dei curso, palestra e fiz educação financeira, tá? Então, todo esse tempo, né, eu palestrei não, eu dei aula no ITS, eu dei aula nesse Web Intelligence da UFRJ, que vocês comentaram no começo, já dei aula no Google, já dei aula, sei lá onde, fiz 2 TEDx, um em 2015 e um em 2016. Então, eu sempre trabalhei muito fomentando todas as discussões e tirando dúvida e tentando explicar para o meu pai o que era Bitcoin, o que levou muitos anos para eu conseguir. Mas ele entendeu? Entendeu, finalmente. Então, você é uma ótima professora. Eu comecei não, ele entendeu depois de 4 anos anos que eu já estava no mercado, porque até então ele achava que eu ia ser presa. Ele estava achando que estava mexendo com droga, alguma coisa assim? Achava que eu achava... Não, ou droga, mesmo. ou lavagem de dinheiro, ou algo a ver com a Lava Jato, que isso era coisa da Lava Jato todo dia. Meus pais acham até né? hoje, você vai pra semana retrasada, quebrou uns bancos aí, você não vai acontecer nada com você não, né? Eu falei, caralho, calma, é outro país. Sabe como eu consegui explicar pro meu pai? E aí, na hora que meu pai entendeu, até a funcionária deles, da casa deles, entendeu também. Falou, nossa, que legal que é esse negócio de Bitcoin. Tem uma palestra que eu fiz, foi uma palestra chamada USP Talks, está no YouTube. O pessoal pode acessar à vontade. E aí eu fiz um jogo, um exercício, onde você estava numa festa junina e você tinha as fichinhas da festa junina e atrás de cada fichinha você tinha que anotar e validar com uma assinatura cada transação de fichinha, etc. E aí eu criei um joguinho que era a minha apresentação. Tem meia hora essa apresentação. Aí, no final, eu falo, sabe a fichinha? A fichinha é o Bitcoin. Sabe atrás a fichinha que está escrito? Isso é a blockchain. Sabe? Aí, meus pais ficaram, entendi. Aí, eles entenderam. Funciona. Aí, todo mundo foi entendendo, né? O que era. Bom, e aí, se você conseguiu explicar para o seu pai, você provavelmente poderia explicar para sua filha. Daí que veio a ideia? Não, calma. Minha filha tem 2 momentos onde eu explico o Bitcoin para ela. Tá? Tem um momento quando ela estava no pré, ou seja, ela tinha 6 anos, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Foi 2018 isso, 2018. Me chamaram todos os pais do pré para apresentar o que eles faziam para as crianças. Então teve uma que foi lá e... Foi só a escola inteira achando que você era piramideira, é isso? Não. Só seus pais não. E agora é só a escola inteira. Primeiro foi um pai lá ensinando aula de bateria. Ei, que legal. Aí as crianças ganharam baqueta. E foi outro... Sempre assim, outro pai, eu sou bombeiro. Ai, que legal. Outro, eu sou policial. Que legal. E você? Cara, e então... você? Tem um negócio chamado Bitcoin. Aí o que eu fiz? Eu ainda advogava na época, mas eu olhei e falei, cara, advogar é muito chato, desculpem os advogados, mas eu não vou ficar explicando o que é advogar. Falei, eu vou explicar o que é Bitcoin. E aí eu criei um jogo com as crianças, onde eu fazia um exercício para explicar e demonstrar para elas que pagar com Bitcoin era melhor. Então eu peguei uns tijolos e pintei de dourado com spray para simular barra de ouro. Peguei dinheirinho do jogo da vida para ser dinheiro. E peguei 2 celulares para fazer 2 wallets. Aí eu criei uma historinha lá onde eles iam pagar com barra de ouro, pagar com dinheiro e pagar com Bitcoin. E aí cronometrava cada uma das experiências de pagar, e aí com Bitcoin era mais rápido. E aí, pessoal, entenderam como é pagar com Bitcoin? Entendemos! E aí foi isso, entendeu? Não, cara, tem um exemplo legal. Eu não lembro de qual série que é agora americana, não sei se é The Office, agora não vou lembrar qual que é. Depois vocês me corrigem aqui nos comentários. Mas que ele tá explicando para a filha dele, já faz um tempo isso, claro, né? É que depois eu fiz uma brincadeira com isso sobre o Bitcoin. O que é o governo? Não, impostos, taxas. Eu sou liberal e libertário, portanto, né? Não vou falar que eu sou ANCAP, mas assim, o governo tá aí só para prejudicar a vida, não para ajudar ninguém. É que a gente não fala em público que a gente é ANCAP, tá? Não pode falar. Não fala, não fala. Vai dar uma de cogos, né? Dá ruim. Enfim, e aí ele pega pra filha, a filha dele tá comendo sanduíche, ele fala assim, e ela pergunta, tem um trabalho da escola, eu preciso saber o que é o governo, o que é o sei lá o quê, imposto, sei lá. Aí é uma filha pequena, ele pega o sanduíche dela, fala assim, você quer esse sanduíche? Quero. Ele pega, dá uma puta mordida. Aí ele devolve. Não é que ela vai pegar, ele dá mais uma. Não, agora isso aqui é o imposto estadual. Agora isso aqui é o nananã. Sobra um pedacinho desse tamanho pra ela. Isso é o governo. Ela fica... Eu falei, eu vou pegar essa experiência e quando eu fui explicar pra minha avó o que era, eu falei a mesma coisa. Você sabe que eu sou anti-governo e tal, sei lá o quê. Bom, eu vou falar agora que é uma transação bancária. Sabe quando você manda pra sei lá o quê? Isso aqui é a taxa, isso aqui é o imposto. Você quer mandar dinheiro pra tua filha que tá, sei lá o quê, viajando nos Estados Unidos. Isso. Fiz com dinheirinho de banco imobiliário também. Então, dos R$100 que você queria mandar pra ela, sobrou R$17,90. O que é Bitcoin? Peguei os R$100 e falei assim, dá pra tua filha.
Ela pegou, minha tia, deu pra ela. Pronto, isso é Bitcoin. É o único sistema tecnológico que permite com que esse dinheiro chegue ali, valendo a mesma coisa que ele valia antes, sem ninguém interferindo. No exercício, você não é avó, gente, tá? No exercício que eu criei com as crianças lá na pré-escola, precisava ser algo lúdico, né? Então Claro. eu falei para elas o seguinte, falei, olha, tem uma regra. Eu criei a princesa Nihao, que ficava no topo da montanha, e ela estava leiloando o tesouro dela no Mercado Livre porque ela queria sair para conhecer o mundo. E o primeiro que conseguisse pagar o tesouro dela, levava o tesouro dela. Então, precisava ver qual era o jeito mais rápido de pagar, certo? O jeito mais rápido de pagar o valor inteiro que ela queria. Aí, o que aconteceu? Toda vez que eles pediam ajuda para alguém, eles tinham que pagar alguma coisa que fazia eles perderem tempo, né? Então, para levar aquele monte de tijolo, eu peguei uma mala de tijolo e pintei de dourado. Tijolinho, baianinho, sabe? Muito bom. Eu falei, ó, vocês têm que levar até o brinquedão lá da escola, vocês têm que levar. E era muito pesado para eles levarem, né? Eles falaram, tia, ajuda, não sei o quê. Ah, vocês querem ajuda? Então tem que todo mundo cantar uma música em conjunto ao mesmo tempo. Aí fazia eles perderem tempo, para cronometrar o tempo até lá. Aí eles tinham dinheirinho. Aí o dinheirinho, né? Falei, só que no país a princesa Nihao é outro dinheiro. Você precisa pedir para alguém trocar. Para alguém trocar, vai te cobrar uma taxa e tal. E aí o Bitcoin foi direto pro celular da princesa Nihao. E aí eles ganharam o tesouro, que era uma caixa cheia de chocolate. Era basicamente isso. Perguntar, quantos anos tem tua filha agora? Agora ela tá com quase 10. Quase 10. Agora ela chegou na fase 2 de aprendizado de criptomoedas. Que é? É bom que a gente já ensina todo mundo. Então, eu, Helena, criei sozinha um contrato inteligente. Aliás, antes de qualquer coisa, eu vou dar um time aqui. Gente, sabe quando a gente sempre fala e brinca que as crianças dos Estados Unidos são criadas diferentes da daqui? Você tem aquele negócio, pega um limão, faz uma limonada e vende pros amiguinhos. Sim. E vende na rua e tal. O Brasil não tem muito disso. Primeiro, porque sair na rua significa que você vai ser assaltado ou sequestrado, provavelmente, né? Você não pode numa praça vender suco de limão, que alguém rouba o suco de limão, o cachorro te morde e 3 pessoas te sequestram. Então, assim, não vai dar muito certo. Então, e fora que a cultura americana é uma cultura muito mais go get it, né? O sonho americano. Então, você vai, você constrói, enfim. Então, eles são mais educados a serem empreendedores. Ainda assim, nós, inerentemente brasileiros, somos um povo empreendedor, porque a gente tem que dar jeito de fazer as coisas darem certo. Nem falando de jeitinho brasileiro, tô falando de realmente, tem que dar um jeito. Porque tá tudo aqui contra nós, né? Sim. E eu acho muito, muito, muito interessante esse tipo de coisa. E quando você contou, eu falei, vou falar isso em algum momento, porque eu sempre pensei que quando eu tivesse feito, eu falei, eu vou tentar fazer no estilo americano, sabe? As estrelinhas. Pô, filho, né? A partir de tantos anos, o que uma criança já pode fazer? Já pode levar o lixo pra fora com 6, sei lá. Leva o lixo pra fora, quem sabe o papai não nananã. Aí mais pra frente vira mesada, alguma coisa assim. A tua ideia achei maravilhosa. Não, mas vamos lá, foi só um disclaimer, porque tipo, não, eu adoro esse tipo de coisa. O negócio foi o seguinte, ideia inteira. Falei, bom, primeiro de tudo, eu, Helena, tô nesse mercado há 11 anos e eu nunca tinha programado um contrato inteligente. Falei, isso é absolutamente inaceitável. Eu vou criar um contrato inteligente porque sim, porque eu acho que eu tenho que saber fazer isso. Aí eu fui lá, aprendi a criar o contrato inteligente. Não, e para você, ambiente controlado, é diferente de você fazer para o mercado. Não, exatamente. Não preciso de auditoria no meu contrato inteligente, não preciso de nada disso. E aí eu tenho um nome que eu uso, né, no meu Twitter, é esse, CryptoHM, cripto com YHM, fica aí, podem me seguir. E eu sempre usei isso para game, para várias outras coisas. E aí eu tava brincando com a minha filha. Eu falei, eu vou criar uma criptomoeda chamada CryptoHM, porque ela tava tirando sarro do meu nome gamer. E essa CryptoHM vai começar a ser a moeda dessa casa. Porque eu não aguento mais, só eu que faço tudo, só eu que limpo as coisas, só eu que jogo lixo fora e não sei o quê. Ela, tá bom, mamãe, cria. Eu falei, é? Então eu vou criar. Sentei no computador, uma bela segunda-feira. Entrei, falei, como criar um contrato inteligente? Aí eu entendi, Aí, bom, vou passar pela minha fase de aprendizado. Aprendi a criar um contrato inteligente para emitir um ERC20 Sim. chamado CryptoHM, um token qualquer coisa, eu posso indexar ele no que eu quiser. E aí eu montei um tokenomics na minha cabeça e falei, bom, eu vou emitir 1 milhão de unidades do CryptoHM e a sigla dele vai ser CHM, né? E eu vou usar esse token agora primeiro para ensinar minha filha a mexer com wallet, com carteira digital,
E segundo, para criar o sistema de pontuação, de ônus e bônus aqui dessa casa, porque eu não aguento mais. Todo fim de semana é levar no shopping, levar no parque, levar no boliche, levar não sei aonde, etc. E a minha contraprestação, cadê? Tá com quase 10 anos, pô. Eu falei, não. Então, o que eu fiz? Isso que é filha mulher, né? Isso que é filha mulher. Eu fico imaginando, se eu tenho filho homem, já vai ser o seguinte. Tem que tirar o lixo e vai ganhar 2 moedinhas. Só que é o seguinte... Pra usar o Wi-Fi tem que pagar 50 toda semana, é plano de assinatura. Quiser ligar o videogame por hora de videogame é 5 pontinhos. Quer ficar a noite inteira jogando? Pode ficar, porque eu acho que o videogame ensina as pessoas pra caramba, né? Ativa o celular pra caramba, mas tudo bem. Mas um all night de videogame te custa 100 moedinhas. Vai lavar a louça pra caceta. Tu quer virar a noite jogando Call of Duty? Vai ter que fazer muita coisa aqui em casa. Pra ir assim, pra se divertir, porque eu teria feito. Eu, como homem, teria feito. Eu sou nerd, eu sou gamer pra caramba. Amo. Ele falou, cada um com o seu tipo de jogo aqui. Só que o meu era MMORPG. Não existe você sentar na frente da tela sem jogando menos de 8 ou 9 horas dia. Verdade. Madrugada, deixa coisas ver dentro. Imagina isso. Na época da internet de escada. Então, quantas louças você lavou? 3 louças não vai dar uma noite inteira de internet. Então, aí, o que ela tem que fazer? Aí eu criei um tokenomics inteiro ali. Primeiro, lavar a louça. Ganha 5 cripto-HMs. Arrumar a cama, 5. Porque são tarefas fáceis, vai ganhar 5 cripto-HMs. Tirar o lixo, 5 cripto-HMs. Lavar meu carro por fora, ganha 30 cripto-HMs. Eu acho que a pontuação mais alta que tem é lavar meu carro por fora. Lavar meu carro por dentro, ganha 15. Porque toda a bagunça que ela deixa lá dentro... Lavou com a VAP, riscou o carro, menos 500 HM, que é pra ver que não pode fazer merda. Que é sensacional. Aí tem vários que eu criei lá, desde esses mais simples até recolher a louça e deixar pronto na pia para lavar, tirando todo o resto de comida. Ganhar 15 cripto-HMs e fui arrumar a sala. De fato educa, porque ela, no final do dia ela vai ter que transferir pra você de volta, você queima aquele token, ela tem aquele crédito pra gastar com as coisas. E quais são as coisas que você dá pra ela? Aí tem as recompensas. Aí, por exemplo, escolher um filme pra assistir junto e dormir na minha cama. É a mais baixa, custa 30 cripto-HMs. Ou seja, ela pelo menos tem que arrumar o quarto dela e arrumar a cama 6 dias pra conseguir 30 cripto-HMs. Vai ver Frozen toda santa semana. E assim, se vê o mesmo filme 2 vezes, já aumenta pra 35. Porque, pelo amor de Deus, ninguém tem saco. Mas tem outras recompensas que são muito mais legais, né? Tem uma recompensa que eu botei lá de ir escolher um dia pra descer pra praia. Tipo, fazer um bate-volta. Esse aí acho que custa 200 cripto-HMs. Com o preço da gasolina tinha que custar uns 1.000. Justo. Mas, enfim, eu montei... Eu montei uma V1 ali de um tokenomics, pode ser que eu mude. Aí tem lá, fazer uma sessão de fotos com fotógrafo profissional, porque ela tá nessa época, quero ser youtuber /Três Mirim que legal. Né? Fazer fotos com fotógrafo profissional, 500 cripto-HMs. Aí ela ficava olhando assim, ela leu todas essas recompensas, ela ficava assim, mamãe, eu quero muito essa recompensa de 500. Falei, então você vai ter que trabalhar. Tipo, uma das recompensas dela, ela chega da escola, toma banho, liga a TV e fica até a hora de jantar vendo TV. E aquelas porcarias que... YouTube Shorts, todas essas coisas que o que problema deseducam, é só né? o dilema da janela quebrada, ou o teorema do buraco, né? Assim... Bagunça a cama, desbagunça a cama. Bagunça a cama, arruma a cama. Tipo, não pode ser alguma coisa que ela possa fazer várias vezes por dia só pra forçar a ganhar mais cripto. Não. Você só pode lavar a louça 2 vezes por dia. Ou 3, são 3 refeições. Se você sujar no meio do dia, o problema é teu, caramba. Pô, só que me faltava. Hoje ganhou 100 moedinhas só de lavar a louça. O que essa criança fez? Ontem ela sujou um garfo, ela queria lavar o garfo e ganhar ponto. Falei, não é assim. Essa criança tá indo Marx. Não é assim que funciona o mundo. Tu não gera valor pra ninguém. Aí ela fica esse tempo todo na TV e eu não gosto, nem o pai dela gosta, porque tudo que ela assiste é porcaria, né? Ou é Tiquititas, ou é shorts de YouTube. Ela aprende uns tutoriais bestas, assim, que eu fico olhando e falo, Jesus amado, uns negócios de Lucas Neto. Bom, enfim. Um dos prêmios dela é ficar menos de 1 hora na TV por dia. Ganhar, acho que 15 cripto-HMs. Aí ela olhou e falou assim, mamãe, esse aqui não dá. Eu falei, bom, você vai deixar de ganhar. Outro que pontua bem é ler um livro inteiro. Ler um livro, ganha 30 cripto-HMs. Muito bom. Se for Hayek, são 150. Não, ela não consegue ler Hayek ainda. Mas os 30,
para pensar, se ela lê um livro, ela consegue dormir na minha cama. Mas deixa eu comentar um negócio contigo. Por que eu tô falando sobre esse assunto? Porque, bem ou mal, cara, a Codo mexe com o mercado imobiliário. Sim. Tokenização do mercado imobiliário, Sim. que é um mercado que a gente já falou umas 3, 4 vezes aqui. Parece que a gente está desviando completamente do assunto, mas na verdade a gente nem chegou a ele ainda. Gente, vocês têm noção da dificuldade que é falar do nosso mercado? Vocês têm noção de falar do que é um token imobiliário, do que é um fundo imobiliário tokenizado? A dificuldade que é. Isso para não falar no poder regulatório, nas instituições que vão meter a mão no meio, na CVM que pode dar stop order. Vocês têm noção da dificuldade que é você vender isso para um investidor, para um parceiro de negócios, para um funcionário? É complicadíssimo. É por isso que eu acho super legal ouvir essas histórias e você contar essas histórias, porque não sei se você pegou isso da educação financeira ali, como é que era uma coisa que todos nós brasileiros deveríamos ter, né? Desculpa, a gente sabe fazer multiplicação de matriz no terceiro colegial, mas não sabe como é que funciona juros compostos, né? É uma coisa ridícula. Mas é para vocês verem a dificuldade que é. E acreditem em mim, eu tenho reunião sobre esse assunto a semana inteira. A gente tem uma tokenizadora, que a CoinLivre é uma tokenizadora. Né? Na verdade é uma ponte, mas enfim, a gente faz tokenização aqui. E isso não é só complexo de explicar para idosos e jovens, é para todo mundo. Tem gente do mercado financeiro que você precisa de horas para o cara pegar o básico. Sim. Para você explicar as vantagens de não usar o mercado tradicional para fazer originação de carteira, enfim, algum produto que você iria colocar via uma XP da vida. Horas explicando. Sim. Isso sem querer explicar o que é uma blockchain da vida. Então, assim, desculpa estar apresentando pra vocês que foram exemplos bobos, mas além da parte social que eu acho legal pra caramba, coloca isso no mercado corporativo. Às vezes parece pra mim que eu tô tendo essa tarefa de fazer o básico do básico pra ver se a gente consegue estar numa mesma página no final de 2, 3 reuniões. Não é simples. A minha missão com isso que eu tô fazendo com a minha filha, especificamente, eu até estava falando com um amigo meu agora, eu falei, escutei, isso daqui pode ser uma iniciativa real de criptoeducação. A gente poderia fazer isso com crianças, criar, sei lá, algum sistema de bonificação. O token antigo te joga para as escolas isso. Jogar para as escolas, compram isso, exato. E, obviamente, depois você queima. O melhor aluno da sala, a melhor nota do aluno da sala para cada uma das provas ganha 1 token, 2 tokens. E depois tem benefício dentro da escola. Ah, não, mas é feio remunerar a nota. Mas você não está remunerando, é benefício. Ou ganhou o prêmio de melhor redação. Qualquer coisa que você fosse imaginar, sei lá. Até lá, fazer... na lista deles tem doar para uma instituição de caridade ou para alguém que precisa fazer doação. Tem lá, e ela ganha cripto HM se ela fizer isso. Ou cada curso que você fizer a mais no período da tarde no colégio para pegar um skill novo, você também ganha isso para poder trocar por alguma coisa depois. Então, enfim, tem um zilhão de aplicações práticas. Mas como um token de benefício mesmo. Então, mas o meu ponto com ela é que no fim dessa experiência, primeiro, a minha casa esteja mais organizada, sem eu precisar fazer tudo sozinha. E segundo, que ela saiba, assim, de cor, fazer uma transação de uma criptomoeda. Que é uma coisa que, você parar para pensar, 99,9% das pessoas não sabem. Não sabem. Eu preciso ensinar para ela, eu emiti na Polygon, né? Então, eu preciso ensinar para ela que para cada transação que ela fizer, ela vai ter que usar o gas pagando com Matic. Que não é uma coisa fácil para você explicar, né? E aí, eu acho que é óbvio, desse conhecimento básico, não do que é que nem você conhece a internet. Você conhece o protocolo TCP/IP de cor? Você já abriu ele para ver? Nem eu, mas você sabe usar a internet. Então, é isso que eu quero fazer com ela. A partir do momento que ela sabe usar criptomoeda, aí abre um outro leque de um outro universo de coisas que eu posso fazer junto com ela. De educação financeira. E vamos transportar isso para o mercado que você está hoje. Que talvez seja boa parte da minha dificuldade também. Muitas vezes, antes de você propor qualquer coisa para o mercado, qualquer originação, porque no nosso caso são só ativos com lastro, tudo renda fixa, tal. É o que eu falei, se você pode comprar na XP, você pode comprar com a gente. Tá? Antes de fazer qualquer tipo de proposta, de explicar o porquê, você tem que ir lá para o começo. Você tem que ir para o beabá de como as coisas funcionam. Você tem que reexplicar para a pessoa que você está conversando, que muitas vezes é o originador desse ativo, por que a pessoa gosta, o brasileiro gosta de investir, por exemplo, tá? Gosta de investir em tijolo. O porquê que o precatório é um bom ativo, você tem que ir lá no começo. Aí, né, você opera nesse mercado. Isso aqui não é a base de tudo? Tá bom, então vamos lá. E se a gente pudesse fazer exatamente isso, muito mais fácil, muito mais livre, com uma taxa muito menor, porque você não tem todo essa complicação, tal, sei lá o quê. Agora eu entendi. Mas precisa do antes, não tem jeito. Na minha cabeça eu divido o que a Codo está fazendo, agora trazendo, né, pro assunto, em duas partes. Né? Eu acho que tem a parte Web3 Tech,
específica, que é um negócio que, assim, está sendo... Começando Antes disso, quer explicar em linhas gerais o que é a Codo, o que vocês fazem? A gente é uma plataforma de tokenização de ativos imobiliários. Beleza. Tá? Em uma linha, é isso que a gente é. Já explico mais a fundo o que a gente faz, porque envolve uma série de coisas. Mas como que eu divido essa questão toda que você estava falando agora? Eu acho que existe um mundo de tech, de Web3, que está sendo dominado por desenvolvedores, né, por pessoas de arquitetura de sistema, Perfeito. engenheiros, etc. O pessoal que tem esse conhecimento específico de tech, a galera que está desenvolvendo os TCP/IPs da vida, né? E tem o layer, que é outra coisa, que é o modelo de negócio. Perfeito. Então, na hora que eu estou falando da Codo, por exemplo, eu não preciso passar 1 milhão de anos explicando a tecnologia que está por trás da Codo, porque a Codo ela é um token ERC20. O que significa isso? É um padrão de contrato inteligente que foi criado em 2015 pela Fundação Ethereum, foi o que eu vou dizer, foi aprovado em 2015 pela Fundação Ethereum e que tem sido replicado N vezes aí, que é o padrão, inclusive, que eu usei para emitir as cripto-HMs, né, que é um padrão que tem sido replicado N vezes para você criar os seus próprios tokens utilizando a blockchain de terceiro. Tá? Então, eu fiz isso na Polygon, poderia ter feito no Ethereum, não fiz por questão de taxa, só isso. E a Codo Idem, também está na Polygon. Tá? Essa é a parte tech de Web3. Web 2, a gente tem um layer de desenvolvimento da plataforma, óbvio, Claro. que tem uma série de funcionalidades, tem uma série de coisas que estão sendo colocadas no ar e tudo, mas até convido as pessoas para acessarem Codo Assets. No finalzinho eu vou falar para você deixar todos os links tudo bonitinho. Mas, enfim, onde você consegue ver o time, o white paper, etc. Vai ter um dashboard de usuário e tudo isso é Web 2, né? Não é Web 3. Eu sou da opinião que vai pular de Web 2 para os chat GPTs da vida. Não vai passar pela Web 3. A front não precisa ser Web 3. A cibersegurança, sim. Onde você armazena a tua informação, o teu Big Data, o teu BI, vai estar sempre na Web 3. Mas o desenvolvimento do front, como o front funciona, provavelmente você vai pular da Web 2 para o chat GPTs da vida, para os desenvolvedores autônomos da vida. Eu acho que não chega. Até porque o ponto não precisa. A maior parte da tecnologia da Web 3, ela não foi feita para front. E tá tudo bem. Mistura as coisas, tá tranquilo. Sabe o que eu acho? Eu diria que sim e não sobre essa tua afirmação pelo seguinte, tá? Eu uso o chat GPT todo santo dia. Eu tenho aquele plano Pro, inclusive, eu tenho indexo as coisas. Existe um negócio, por isso que eu divido em tech e modelo de negócio. Existe um negócio dentro de qualquer inteligência artificial que você precisa ensinar aquela inteligência artificial a pensar. Então, eu tenho um dos negócios que eu tenho, das janelinhas que eu tenho abertas ali, salvas no chat GPT, se chama Codo 1, que é o primeiro token que a gente está lançando da Codo. Uhum. Eu educo todo santo dia o chat GPT sobre Codo 1. Então, eu já eduquei sobre o white paper, eu já eduquei sobre... Já fui indexando tudo. Só que quem que fez todo esse trabalho prévio? Não foi o chat GPT. Fui eu. Claro. Entendeu? Então, por quê? O modelo de negócio, que é a parte que eu queria entrar, é uma coisa que as inteligências artificiais ainda não conseguem cuspir. Sim. Principalmente porque o que ainda não foi criado em termos de modelo de negócio, que pode ser um oceano azul, que pode ser... Você pode economizar várias coisas. A inteligência artificial, ela sabe pouco e raso. Ela não vai criar o modelo, ela vai criar o teu front só. Olha, cria um layer para mim como se fosse um marketplace de serviços focado na venda de criptoativos que tem um visual preto e verde e assim por diante. Ele vai te cuspir alguma coisa. Não o ChatGPT, eu falo ChatGPT como um geral, sim, AI, mas assim, AI. Isso que ele vai fazer, é isso que eu quis dizer. Ele não vai substituir o modelo de negócio, até porque, gente, a gente já falou sobre isso em vídeo. Quando falar a AI vai dominar o mundo, tal, tem que tomar cuidado. Gente, por mais avançada que seja a AI, pode estar no ChatGPT 14. Ela é extremamente avançada em análise de dados.
ela aprende com dados. Você tem que imputar, você tem que falar para ela o que você quer. A AI não está no ponto de tomar decisões. É claro que você pode configurar um AI para tomar se você quiser, mas o ponto ela não está lá mandando em ninguém, desmandando, mandando jogar bomba aqui e ali. Tipo assim, a gente está muito longe, apesar do Elon Musk e tal, que eu entendo porque ele fez o que ele fez, mas apesar de se falar sobre a gente está cada vez mais perto dos Exterminadores do Futuro, né? Se dominado pelas máquinas. Gente, na verdade, a gente está se surpreendendo pra caramba porque ninguém imaginou que as coisas fossem ser adaptadas e os upgrades fossem sair tão rápido assim. Mas na prática, a gente vai chegar num limite aí de desenvolvimento que é o conhecimento absoluto da AI. Ele saber tudo sobre tudo e conseguir cada vez aprender mais, um machine learning muito bem feito e te devolver boas análises. Mas é isso, ela não está tomando decisão. Se você fala para ela, me conta uma história de crianças, ela não vai depois de 3 horas comprar a editora Abril. Não é assim que funciona. Ela não toma decisão, ela está lá para ajudar o ser humano, por enquanto. Né? Então, assim, são coisas diferentes. Mas como ferramenta de auxílio, eu acho sensacional. A pra questão, qualquer área de negócio. eu acho que assim, o segredo de qualquer AI hoje não está na resposta, está na pergunta. Está na pergunta. São os parâmetros que você vai definir. Exatamente. Então, eu vou te falar, assim, a gente escreveu um livro sobre tokenização de real estate, onde eu usei o ChatGPT para me auxiliar, tá, a escrever. O ChatGPT me cuspiu, assim, 50 mil coisas. Ele não tinha análises profundas sobre o mercado imobiliário brasileiro, até porque esses estudos, eles costumam ser bem escondidos ou bem, assim, é difícil de achar, né? Sim. Mas ele me cuspiu vantagens da tokenização imobiliária, blá, 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 um monte de coisa. Eu peguei tudo que ele me trouxe, mudei uma coisa, mudei outra, mudei tal parâmetro. Eu precisei manejar tudo aquilo de informação que ele tinha me trazido, porque ele cospe informação. Né? Eu precisei manejar tudo aquilo de informação, adicionar coisas, e aí sim tínhamos um e-book de tokenização de ativos imobiliários. Mas ele sozinho, ele vai fazer? Vai fazer. Vai ficar legal? Mais ou menos. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu já fiz várias críticas. Eu adoro o mercado imobiliário de maneira geral. Eu acho que ele é o que está mais à frente dos demais mercados em termos gerais, tá? Até do ponto de vista do direito, lei, né? Então, quando teve a transição para a gente poder fazer equity crowdfunding aqui, pela iniciativa do pessoal da Brotas, eu inclusive estava junto lá observando tudo. Pô, a documentação por trás de equity crowdfunding é uma das mais avançadas do mundo. Isso, dado que a gente está no país que está sempre tudo para trás, essa foi muito avançada para aquele tempo, né? Alguns anos atrás. Mais ou menos. Faltou o mercado secundário, né? Faltou, mas o ponto é assim, por causa dela, foi possível, tipo, aquilo foi a base para justificar o timesharing aqui no Brasil. Porque você não pode dividir um ativo. É por isso que o mercado imobiliário é tão legal e tão complicado ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, você não pode ter um NFT que te dá ownership de um imóvel. Você não pode. Você não pode dividir ele tipo Niftify e falar agora cada tem um pedacinho. Mas espera, se você pode fazer isso com timesharing, por que você não pode fazer isso com tokenização? E aí começou as discussões que eu adoro, que é o seguinte, então beleza, como é que pode fazer hoje? Você precisa ter uma empresa intermediária, que ela de fato é dona daquele imóvel e o que sair dali de benefício, receita escambau, a pessoa poderia ter acesso a isso, porque direto não pode acontecer. Imagino que é uma coisa que vocês passam todo santo dia, essa dinâmica de como as coisas vão ser feitas e tal. Mas eu gosto muito porque ele tem sido pioneiro, é uma das áreas que está mais envolvido por causa do equity crowdfunding, que depois virou a legislação por trás do timesharing, né? Que é basicamente você divide uma propriedade em sei lá quantas pessoas, mas nenhum deles é dono daquilo mesmo, você tem uma empresa intermediária. Enfim. Você divide o uso, né? Exatamente. O acesso, o direito a um benefício. Esse benefício pode ser, inclusive, tipo, aquela empresa intermediária aluga para você e te paga esse aluguel. Então, pera, isso só não é tokenização porque não chamaram assim, porque não está feito na blockchain. Porque na prática é quase isso. Se você tivesse direito, em vez de por um contrato, mas por tokens, a gente está falando de tokenização no mercado imobiliário. Então, assim, tem muitas dificuldades, mas já está muito além ainda de outros mercados que estão... Pô, a gente está fazendo precatório aqui, é complicado. Tem tantos ativos que, pô, energia limpa, é muito complicado. E o mercado imobiliário está à frente. Mas, por estar à frente, por ser um mercado que é muito visado aqui no Brasil, no bom sentido, mais uma vez, brasileiro adora tijolo, a minha crítica é justamente, eles colocaram algumas barreiras, algumas imposições que logo de cara inviabilizaram algumas coisas. Isso incomoda, tipo, não poder ser dono de ativo via... de um ativo físico via ativos na blockchain, um NFT e tal, me incomoda. Então, enfim, né, são 2 pesos, 2 medidas, mas é um mercado que eu adoro. Então, vamos lá. Eu tenho tanta coisa para comentar sobre tudo isso que você falou. Primeiro que, assim, a gente fez um benchmark, ouso dizer, todas as tokenizadoras de ativos imobiliários do mundo, tá? Inclusive algumas que se autoafirmam reguladas. Tem uma na Espanha que se autoafirma regulada, tá? O que a gente percebeu?
Em todas elas, a gente tem uma questão que é a seguinte. Você está tokenizando propriedade, só que em nenhuma delas, você está pegando de fato o ownership. O que é o direito à propriedade? São os direitos econômicos e políticos que você tem da propriedade e o direito de uso. Nenhuma está tokenizando tudo isso, que junto a gente chama de direito de propriedade, porque existe no direito registral do mundo inteiro um negócio chamado cartório de registro de imóveis. E nenhum destes cartórios de qualquer país do mundo está integrado na blockchain. Teve uma iniciativa, e isso eu sei por ser uma anciã nesse mercado de cripto, teve uma iniciativa em El Salvador, em Honduras, porque eles têm um problema de cadeia dominial muito grande. Então, em 2015, teve um cara de Honduras que começou a ir atrás disso e começou a propor um sistema de blockchain integrado para você conseguir trazer para a blockchain o que seria a cadeia dominial, né, dos domínios, dos registros dos imóveis. Você acredita que a iniciativa dele foi caminhando? Eu encontrei com ele em 2015, em 2016. Quando foi lá para meados de 2018, salvo engano, encontrei com ele e falei, e aí, o projeto tá andando? Ele falou, cara, parou. Por quê? Porque ninguém quer mudar o sistema atual. Helena, eu vou fazer um comentário rápido sobre isso. É justamente por isso que nos projetos que a gente tem, muitos deles usam lastro, porque eu falei, tudo tem que ter lastro, né? São projetos muito grandes, e muitos deles usam lastro por algum tipo de ativo. Vários deles, algum imóvel produtivo, token agro com imóvel produtivo, com uma terra produtiva enorme, que vai ser, enfim. E quando isso é feito, além de precisar da auditoria financeira normal de mercado para provar várias coisas ali, quando isso é criado, você tem que fazer um adendo à escritura do imóvel falando que ele já está sendo alienado, porque não é alienado, né? Lastro não é alienação, né, necessariamente. Ele está sendo alienado digitalmente naquela hash, naquela carteira. Porque é assim. E, de novo, como não tem integração, você tem que fazer isso no cartório. É um adendo ao documento, é uma coisa terrível. E é que esse por quê? adendo... Porque se ela quiser colocar como lastro em qualquer outro lugar, tem que ter o próximo, tem que falar, não pode de novo, porque ele já está alienado ali. É que a validade legal, na verdade, de você colocar essa alienação por escrito no registro do imóvel, ali na certidão, você pode escrever o que você quiser. O papel aceita qualquer coisa. Exatamente. Aquilo lá não é blockchain, né? Aquilo lá não é você registrar o contrato em blockchain. Desculpa, o contrato não está registrado em blockchain. Não está. Você escreveu ali na matrícula do imóvel que existe uma tokenização pendente naquele imóvel. Por isso que a SPA-MP comprova por antecedência. Olha, isso aqui foi registrado como ativo, como laço dessa operação antes, e esse registro sim está na blockchain, apesar de não comprovar ownership, ele comprova sim antecedência. Então, assim, são maneiras que a gente está contornando enquanto não tem o que fazer, né? São paliativos. São paliativos. São paliativos. O ideal seria, primeiro, nem ter cartório, né? Vamos lá. Tinha que ser, né, documento único e tal. Com sobre visões libertárias de mundo, né? Mas assim, então, esse cara, ele virou e me falou, não, ninguém quer mudar o sistema atual. E ninguém quer mudar o sistema atual, nem lá em Honduras, nem nos Estados Unidos, nem na Espanha, nem no Brasil, sobre quando assuntos são cartórios no geral, tá? Já passei por isso com outra startup que eu fui investidora, que é a Original My. Você já deve ter ouvido falar. Ouvi falar, mas não conheço a operação. Basicamente eles vieram com o lema de vamos acabar com os cartórios, mas cartório de notas, né? Então, via registros de documentos em blockchain, que dá para você criar o hash do documento, fazer autenticidade digital e tudo mais. E assim, o começo, que foi um bater de frente com cartórios, acabou virando um produto integrado, onde o cartório atesta via utilização do sistema deles, entendeu? Porque assim, os cartórios não vão ser extintos num curto espaço de tempo, talvez eu nem esteja aqui mais quando isso acontecer. Então, vamos lá. Do nosso benchmark, então, não existe o registro em blockchain. Segundo, não existe regulação específica para a tokenização em praticamente nenhum lugar do mundo. Ou seja, a gente chama isso de framework regulatório. Tá? Essa falta de framework regulatório faz com que as empresas tentem se encaixar no que existe de norma vigente. Pois bem, nos Estados Unidos existe
existem, né, várias exceções sobre como você pode fazer ofertas públicas não reguladas ou reguladas mais ou menos, ou tem o Jobs Act e tudo mais, né? Mas sempre existe uma premissa nas exceções. Não pode haver mercado secundário. Isso nos Estados Unidos. Na Espanha, tokenizamos, cadê o mercado secundário? Não pode haver mercado secundário. Qualquer país, não pode haver mercado secundário. Por que não pode haver mercado secundário? Porque você você não tem mais a ingerência 100% daquilo lá que está sendo tokenizado via uma regra que é uma exceção, entendeu? E encontrando tudo isso na nossa frente, a gente falou, pô, legal. E aí, como que a gente vai fazer tokenização de imóvel, sendo que, na nossa opinião, a gente ser custodiante do token é uma porcaria. Claro. Porque você tem que tirar a custódia do intermediador. A gente não tem nenhuma também. A gente não tem nenhum token. A gente só intermedia. Então, todas as autodenominadas tokenizadoras imobiliárias do mundo que a gente pesquisou não tem mercado secundário. E provavelmente é uma questão legal, é uma questão regulatória. A gente está tirando a primeira licença autorizada para fazer uma oferta pública de tokens imobiliários onde possa existir um mercado secundário. Em qual país isso? A gente está em Bahamas. Tá. E por Nossa, ser... é quase que um sandbox da vida. Vocês estão realmente testando o mercado e aí vocês vão... bom, imagino eu, se for meio que como é um sandbox... Provavelmente vocês vão ficar reportando tudo que está acontecendo de volta para o órgão regulador para ele tentar transformar isso na regra e não na exceção. Não, a gente está pegando uma regulamentação. A Vortex faz aqui no... A gente está pegando uma regulamentação nova de Bahamas, que saiu recentemente, e a gente está utilizando essa regulamentação para a gente conseguir fazer uma oferta pública regulada. É basicamente um IPO, só que de token. Então a gente chama de ITO, certo? E o ponto-chave para a gente precisa haver mercado secundário. A gente querendo e fomentando isso via marketplace que está no nosso roadmap para fazer, ou não. Ou se você quiser dar de presente para tua filha, para tua filhada, para teu pai, para tua mãe, quiser negociar com um amigo, você pode negociar. A parte do non-custódia, da não custódia para a gente é extremamente importante desde o começo. Né? Porque por conta dos princípios todos que norteiam o nosso modelo de negócio e não a questão tecnológica em si. E dentro do modelo de negócio da tokenização imobiliária, o que a gente enxerga? Altíssima barreira de entrada no mundo inteiro. Por quê? Para você investir em tijolo, né? Ou você tem instrumentos específicos que vão te cobrar taxas altíssimas para fazer isso. Empresas específicas. Fala que tem que esperar o lote abrir. Tem FII aqui no Brasil, tem REIT nos Estados Unidos, mas mesmo assim, REIT rende pouco pra caramba, FII, apesar de você ter algumas benesses tributárias, você tem taxa de administração, taxa de performance. Mas mesmo assim, é como se precisa da venda primária, secundária, a taxa na cabeça do originador. Quando você vai ver, um retorno que poderia ser de, sei lá, 2% ao mês livre de imposto cai para 0,8%. Exato. Porque tem muita gente no intermédio. Isso é praticamente o discurso de venda, vamos dizer assim, da própria CoinLivre. Tira tudo isso. O mesmo ativo, o mesmo que você compraria pela XP, pode ser um token imobiliário, usa o que você quiser de exemplo. Lá, este ativo desta mesma empresa, com o mesmo lastro, com as mesmas auditorias, lá, com todas as travas e problemas que tem, lá vai te dar 0,86%. O mesmo ativo com a gente está dando 1,99%. Então, olha que bizarro isso, aí, para investir em tijolo, a primeira barreira é a barreira de entrada do preço do imóvel, né? Porque a não ser que você tenha instrumentos específicos que são caros, por esse motivo que você falou, para você ter uma exposição a um imóvel AAA na Faria Lima, que é esse primeiro que a gente está tokenizando, você vai gastar 3,5 milhões de dólares. Ou você pega uma empresa que tenha tantos imóveis e que esteja operando tantos imóveis, não vendendo, operando eles e tirando rentabilidade de uma maneira ou de outra, que você cria o ETF e aí não importa quantos imóveis tem, eles que vão fazer a gestão daquela carteira em tempo real e vai pagar a rentabilidade em relação à rentabilidade total da carteira. Via ETF você poderia fazer. Você só não pode vender o ETF, porque você não pode vender... Esse é o ponto, você não pode ter FOF, você não pode vender o token, você pode intermediar a rentabilidade. Então você pode ter aquilo e aí parte da rentabilidade você dá para quem é cotista daquilo, mas você não pode transferir aquilo para aquele cara, porque senão parece que você vendeu o token. É muito complicado, né? É incrível. Aliás, pode em Luxemburgo. Luxemburgo você pode.
cripto... É o único país que eu conheço que você pode. Se você voltar para as premissas de cripto, eu sempre volto. A cripto, para mim, é, acima de tudo, a possibilidade de você eliminar intermediários de confiança. Exatamente. Toda vez que você fala de um produto regulado por sistemas tradicionais de mercado financeiro, você está falando de uma cadeia de intermediários de confiança. Então, pode falar de FI, de FOF, de REIT, de ETF, do que você quiser. CRAF, DIC, o que você manda. Do que você quiser. É uma cadeia infinita de intermediários de confiança que só estão lá por quê? Porque o órgão regulador mandou que eles estivessem lá. Então, você precisa de uma autorização específica. Porque, teoricamente, eles garantem uma a segurança, mas blá, ridículo, blá, né? blá. Enfim. Pensando nisso, né? Então, bem, a primeira barreira, a questão, o case da tokenização imobiliária, a primeira barreira de entrada é essa. Segundo, taxa. Claro. Taxa de transação, taxa de cartório, taxa de tudo para você fazer transações no geral. E terceiro, né, absolutamente falta de acessibilidade para, se você quiser ter exposição a um imóvel em Londres, você não faz a menor ideia quais são as regras. Intelectual, né? Você tem que ensinar ainda para as pessoas como é que funciona o nosso mercado. Tem um pouquinho disso, não tem muito jeito. Tem pra caramba, pra caramba. Deixa eu te uma pergunta para você, até para é uma pergunta dúvida, mas acho que eu queria passar aqui porque eu recebi uma comunicação da Codo, né, falando sobre uma notícia de vocês e tal, e como foi a primeira experiência de vocês, o primeiro token de vocês, e vocês tiveram um sucesso absurdo de vendas, principalmente Ásia. Tô errado? Me corrija se eu estiver errado. A gente ainda não começou a vender. A gente teve que postergar o começo da nossa venda. A gente está esperando o carimbinho, o selinho final ali para a gente poder abrir. Mas a gente tem métricas, né, de sucesso. A gente foi para muitos eventos, principalmente Ásia e Oriente Médio. Nos últimos tempos, eu fui para Tailândia, para Dubai, para Londres, Argentina. Até porque também tem vários países no Oriente Médio, principalmente, que já são mais pró-cripto. Nenhum deles eu acho que está igual ao Luxemburgo. A própria Dubai tem muitas coisas muito prós e tem 1 ou 2 contas que não dá para entender. Mas, enfim, eu entendo que a Ásia tá lá, na portinha. Tirando a China, que infelizmente, né, vai a gente tem uma comunidade deles, a gente tem uma comunidade fortíssima, sabe onde? Na Indonésia. Fortíssima. Mas claro, Indonésia, Tailândia, Coreia do Sul, todas as que são muito fortes em games de maneira geral, a GameFi, aqui no Brasil, inclusive, nós somos o segundo maior país que adotou a GameFi como entrada para o mercado. Então a gente tem 81% das pessoas que têm carteiras na blockchain hoje, só tem por causa da GameFi. Eu não sabia disso. É um dado sensacional. Como é que eles mediram isso? Eles pegaram as carteiras e viram se tinha algum token que é específico de jogo. Só funciona para um jogo. 80% das carteiras foram lá. A galera nem sabe o que é blockchain. Mas na expectativa de ganhar com jogos, como a nossa comunidade é muito forte, muito próxima, e nós somos a mais ativa. Não sei não sobre essa métrica, não. Eu tenho NFT da Axie Infinity ainda. Não tô falando de NFT, eu tô falando de carteira, até porque NFT está sempre travado em uma ou outra tecnologia. Por enquanto, né? NFT 2.0 não vai ser mais. Você pode fazer auto-bridge de NFT. Mas enfim, as moedas, principalmente dos jogos, o Brasil adotou em massa, só que a gente não tem cultura de gastar com jogos aqui igual os asiáticos têm, principalmente na Coreia do Sul. É cultural você gastar de 30% a 40% de tudo que você ganha. Cara, é isso que a gente gasta com aluguel aqui. E na Coreia do Sul, foi proibida. Todos os tokens relativos a GameFi foram proibidos. Foram. Na verdade, tem alguns que ainda podem, que dão benefícios em game, mas aqueles que têm o objetivo puro de valorização, hype, porque teve muito problema. Tá? Mas enfim, ainda assim, as comunidades são muito ativas. Indonésia, Tailândia, Vietnã também é muito forte. Não que a China não seja, só que a China tem alguns problemas aí que eles vão forçar tudo via CBDC deles. Não tem muito jeito. Então assim, você infelizmente colocou um intermediário mesmo sem querer um intermediário. Mas são comunidades muito fortes e é um mercado que assim, só não está explodindo mais do que poderia estar. A gente falou até da Gala um pouco antes aqui de começar. Só não está mais explodido porque o ano passado foi uma porcaria e todos os projetos gigantescos deram uma esperadinha. Vamos esperar o próximo Bull Run. Só não está explodido porque a Axie Infinity teve um erro ridículo de segurança da informação que fez eles perderem... E de tokenomics. Não tinha um economista lá. Eu fazia isso da minha vida. 2 anos lá, todo santo dia, sei lá quantos projetos que eu vetava ou não, parte econômica, estatística e tal, eu pegava, eu seguia as hashes para ver os problemas. Precisava bater 40 pontos que eu tinha lá para eu falar para meus jogadores, para esse aqui, vamos entrar.
O tokenomics na verdade, assim, o problema do tokenomics deles é que eles mudaram tantas vezes a regra do jogo que aí chegou uma hora que TSLP não fazia sentido. Também. Eu sou do seguinte pensamento: quando você divulga um white paper, o próprio white paper tem que estar na blockchain. Isso aqui é informação nova. Tudo que a gente fizer aqui com qualquer cliente nosso, o próprio white paper, tudo é jogado na blockchain e registrado na Inspire IP. Porque daí eles sabem que aquilo nunca foi alterado. O white paper não pode ser alterado. É aquilo que promete a rentabilidade, promete. Né? Que explica como é que funciona o modelo de negócio. Não pode ser mudado aquilo, nunca. E os jogos tinham essa mania. Agora criamos um segundo token de governança. Como assim? Se você é um economista, você fez essa previsão antes. Você sabe como é que o mercado vai se deslocar, como é que vão ser as curvas, como é que funcionam os hypes, os movimentos de baleia. Você bota um segundo token, você quebrou isso completamente. Agora a gente distribui token em emissão diária. Tá louco? Gente, isso não funciona só para GameFi, não. Tem tantos projetos de tokens econômicos que fizeram cagadas muito parecidas. Empresas colocaram token abaixo de token porque não tinham planejado isso no começo. Um bom exemplo disso é a Ribus. A Ribus fez desde o começo, eles queriam, mandaram para o teste de Howey na CVM e conseguiram. É um token utility. Por quê? Porque desde o começo planejaram para ter outros 12 abaixo, que eles sim não são tokens que vão ser vendidos ao mercado, cada um tem a sua função, todos fazem parte da precificação do ativo principal. O ativo principal dá acesso aos demais e não rentabilidade. Então foi muito bem feito, mas foi pensado desde o começo. Só que o token da Ribus hoje não é um token imobiliário. Ele é um token, ele é um token de cashback. Não é. Na verdade, ele é um token utility que te dá acesso ao mercado deles e as coisas. E tá tudo bem. Exatamente. Não precisa estar numa categoria ou não. O ponto é, eu dei eles como exemplo por quê? Porque assim, foi muito bem feito porque foi planejado desde o começo. Tem possíveis falhas? Tem, mas foi planejado desde o começo. Teve muito projeto que a gente viu por aí nos últimos anos que se viu que foi feito às pressas. Vamos salvar tal projeto, vamos salvar tal jogo, vamos salvar tal empresa. Pelo amor de Deus, cara. Vamos salvar tal time de futebol. Tokeniza... Nossa... Me perguntaram ontem qual era a minha opinião sobre fan tokens. Eu falei, cara, pra mim é tudo uma porcaria. Também acho. Só que quando o time ganhar, vai valorizar. Não, o ponto é, a gente tá lançando, a gente tá com um time de futebol, time de esportes e tal. Então a gente tem teoricamente fan tokens, só que todos eles têm coisas voltadas pra monetização. Lei Pelé e tal, a gente tá tokenizando tudo quanto que é. Todos os lados possíveis que uma SAF faria dentro de um time de futebol, a gente está trazendo. Assim, desde do fã até o cara que tem... Todos eles vão se beneficiar de alguma... Tem motivos para se beneficiar disso. Até porque a Lei Pelé é uma puta lei bem feita também. Enfim. Sim. Então, mas assim, transparente. Criar só para criar, tem um clube de fãs aí. Cara, quer mudar de mercado? Música. Gustavo Lima. Vou vender direito aos meus shows futuros. Quem quer comprar para ter o ingresso para ir? Só que você ia pagar R$600, agora você vai pagar 50, porque você comprou com 3 anos de antecipação. Ótimo. Você quer comprar para revender? Ótimo. Ele nem chamou de tokenização nem nada disso. Incrível. Agora a gente vai criar o NFT do álbum da Rihanna. O que aquilo vai dar para você? Nada. Cagou. Mas teve um puta hype. Tá, e não vai mais. Você viu que NFT do Trump vendeu em segundos, né? Vendeu em segundos. Mas então, o ponto é, independentemente de hype... Mas ele te dava o quê? Ele te dava imagens do Trump ridículas. Isso daí... Mas aí é hype. Tem hype que faz isso aqui. Claro, hype muda muito o valor das coisas no mercado, mas não tem utilidade. Eu sou a favor de criar utilidade para tudo. Do fan token ao cashback token, do token utility ao security, todos têm que ter utilidade. Então, no nosso caso, assim, o ponto todo, o que a gente resolveu, né, com o token? A gente pegou um imóvel AAA na Faria Lima, que antes você precisaria de 3,5 milhões de dólares para ter acesso, a gente tokenizou em 25 mil tokens, que vão ser vendidos a $140 cada, e você pode comprar a mínima de um token. Então, você pode ter acesso ao mesmo... direito econômico desse imóvel com uma barreira de entrada reduzida a basicamente a $140, não a zero. O que antes era absolutamente impossível para a maioria dos investidores desse público-alvo que a gente está buscando. E por que a Ásia? Eu acho que é bom a gente ressaltar isso. A taxa de juros no Brasil é 13,75%. Mas não existe isso em quase nenhum outro país do mundo. Não tem. Esse que é o ponto. Todo mundo quer investir no Brasil, porque aqui você pode viver de renda da maneira mais... Todo mundo quer investir no Brasil, mas ninguém quer o risco Brasil. É verdade. E como é que a gente mitiga? Você nunca elimina um risco, né? Você mitiga ele. Como é que você mitiga esse risco Brasil? Se você tiver um underlying asset, ou seja, um ativo subjacente do teu token, que seja de fato um lastro... Sim.
que na pior das hipóteses... Ou um grupo deles, até ou pra um diversificar. grupo deles, claro. Que na pior das hipóteses você vai revender para você realizar o valor que está no teu token. Não então, duvido nada. assim, Hoje você pode ter esse teu token que é sobre uma propriedade. Depois do 20º, 30º, você mesmo vai criar um ETF. Porque pode ser que o cara não queira um ativo, ou uma parte de um ativo. Ele queira ter acesso ao que você está trazendo no mercado. E aí podem ser todos ao mesmo tempo. Ou alguns deles. Já vai ter um ETF sobre isso para vocês, eu tenho certeza. Bom, deixa eu fazer uma última pergunta para você, até porque infelizmente a gente não está com muito tempo. Eu queria saber quais são, sim, rapidamente, quais são os próximos passos. Ou seus, ou da Kodo, ou dos dois juntos, para esse ano. Bom, vamos lá. Permanecer na Kodo aí por algum tempo razoável, né? A gente tem um pipeline de implementação que o Kodo 1, que é o primeiro token, ele é para ser o nosso MVP. A gente está testando um mundo de coisas em cima do Kodo 1. O Kodo 2 já vai sair diferente, com coisas que a gente já validou, já testou, etc. e tal, e precisa continuar testando. E até o final de 2024 a gente tem aí um pipeline gigantesco de coisas para fazer, para validar, para testar e tudo mais. Tudo no mercado imobiliário, certo? Sempre mercado imobiliário. Por enquanto a gente só está falando de tijolo. Tá? A gente não está falando de fundos de papel ou de um token lastreado em papel por enquanto. De toda maneira, próximos passos da Kodo especificamente, né? Fazer o lançamento e o teste do MVP com o Kodo 1, né? Testar as nossas premissas, estressar as nossas premissas e aí tem uma quantidade volumétrica lá de coisas que a gente precisa validar ou testar. Até porque, etc. de fato, vocês estão criando... Não vou falar jurisprudência, porque é uma coisa mais local. A gente está abrindo o mercado. Vocês estão criando uma coisa que não tem ainda. Então vai ter teste mesmo pra caramba. A gente está abrindo o mercado. E na sequência vem o nosso marketplace. Dentro do ambiente regulatório que a gente segue, né? A gente consegue ter um marketplace dos nossos próprios tokens embedado dentro da nossa plataforma. Por isso que a gente se define como plataforma de tokenização e não só como tokenizadora. Porque esse mercado... A gente também, exatamente a mesma coisa. A gente vai trazer esse mercado secundário. É óbvio que se alguém quiser listar a Kodo 1 numa Uniswap da vida, fazer um pool de liquidez, pode, à vontade. A gente vai ter o nosso marketplace para a pessoa poder fazer isso com segurança dentro do nosso ambiente. E aí tem outros lançamentos que vêm pela frente, né? Todos eles com desafios novos, com itens novos para serem testados e por aí vai. Então, assim, a gente enxerga a Kodo como um vetor muito importante para mudar a maneira como muitas pessoas investem em ativos imobiliários. Né? Seja porque a gente conseguiu um framework regulatório que abrange todo o escopo do que a gente está fazendo. Então, eu estou fazendo... Sim, é uma oferta pública regulada. Está aqui o nosso selo, está aqui a nossa aprovação. A gente pode fazer desse jeito. É um security token. Não vou ficar me escondendo, perfeito, concordo, criando subterfúgios ou outras coisas para dizer que não é. É um security token e a gente quer vender isso para você como investimento. E como investimento, a gente está, sei lá, o Kodo 1, a expectativa de rentabilidade acho que é 6% ao ano, se eu não estou enganada. E o histórico de valorização de imóvel em São Paulo de 2009 a 2021, dados da Abrainc, se eu não estou enganada também, de uma média aí de 12,9%. Então, você soma continha de padaria 6 mais 12,9, 18,9 APY esperado. Pode ser mais, pode ser menos. A gente não se vincula com esse número de maneira nenhuma. Mas, assim, 18,9% para um cara no Japão que tem juros negativos é maravilhoso. E assim, é algo que tem lastro real. Não é uma tecnologia que, assim, hoje vale 1, amanhã vale 2, depois de amanhã vale meio. Exatamente. Quando você fala de renda fixa, a variação é minúscula, é 1%, 1,5%. Você não vai ter coisas de triplicar o valor em 13 horas. Não faz sentido isso. Não, e nem pro nosso token, provavelmente isso não vai acontecer não também. Tem como. Os nossos também não tem como. Não vai, como. Provavelmente, se a valorização não for meramente especulativa e for seguir o racional que está por trás do token, que é o que deveria ser, e a gente vê que no mercado muitas vezes não é, né?
Não, mas cara, vai tentar vender um T-Bond por 5 vezes o valor de mercado dele. Você não consegue vender. As pessoas são racionais quando tem conta a ser feita. Depende, se o governo americano se propuser a comprar, mas enfim. Aí o teu banco não quebra. Deixa eu, assim, infelizmente a gente não tá com muito tempo. Para vocês que perceberam, o Vitor teve uma emergência, ele teve que sair já faz um bom tempo, logo no começo. Por isso que eu toquei daqui pra frente. Eu queria abrir, né? Eu falei, o momento final aqui é você, câmera você. Deixa os arrobas do teu projeto, enfim, as indicações que você tiver pro pessoal para poder seguir vocês, interagir com vocês. Enfim, câmera é tua. Bom, para seguir a Kodo Assets no Telegram, Instagram, todas as redes sociais é basicamente @Kodo com K, K-O-D-O, Assets, A-S-S-E-T-E-S. Acho que eu soletrei certo. TS. TS, isso. Vai estar aqui na descrição, gente. Obrigada. E para me seguir nas redes sociais, meu Twitter é cripto com YHM, que é o mesmo nome da minha criptomoeda que eu lancei para minha filha. E no Instagram eu tô como elenamargarido.cripto. Então são essas duas basicamente que eu uso, as outras eu meio que aboli da minha vida. Boa. E é isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal do Fortalk pelo estúdio. A CoinLive, que eu citei bastante hoje pelo patrocínio. A vocês que, sim, não sei nem como agradecer toda a repercussão que tem tido e o engajamento de vocês. Pedir para vocês nunca esquecerem de curtir, compartilhar. E agora que já está disponível também, pensem se vocês topam virar membros do canal. Belezinha? Já vai ter novidade para vocês. Nosso Discord, quando esse vídeo for lá, já vai estar aberto. Então não esqueça de ver os links aqui na descrição, tanto os nossos quanto do pessoal da Kodo. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Até.